sou a Jane, estou com a Gislene e a Amanda, e nós somos do Grupo de Inclusão com Diversidade. E como convidado está o Dr. Breno Minas. Tudo bem, Dr. Breno? Obrigado. Boa tarde, tudo bem, Jane? Boa tarde. Tudo jóia. E o nosso objetivo hoje aqui é para falar um pouco de um assunto que está crescendo cada dia mais, sobre o TEA, e sobre o TEA especificamente vamos começar na vida adulta, né? Nós somos adultos, estamos aqui, e a gente sabe que muitos adultos têm até o diagnóstico, né, doutor? Tem algumas características, mas às vezes não tem o diagnóstico, né, doutor Breno? Então, doutor Breno, primeiro se apresente um pouquinho e depois a gente vai falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre um assunto TEA, gente, para algumas pessoas que não sabem, é o transtorno do espectro autismo, né? A gente utiliza muito essa sigla do TEA. Mas você apresenta aí um pouquinho pra gente, doutor Breno. Boa tarde, né? Boa tarde, Amanda, Gislene, tudo bem? Eu já tenho um bom tempo já de formado, não acho que falar o tempo é estranho, né? 20 anos já, mais ou menos. E aí eu comecei na neurocirurgia, aí em Belo Horizonte, até que eu comecei a ver que minha vida está ficando muito tumultuada. Aí alguém dentro do hospital me deu uma dica, assim, falou comigo, e a psiquiatria, você é psiquiatra? Eu falei, não. Ele falou, não, mas você tem cara. Eu falei, não sei não. Aí eu acho que outubro, ainda em fevereiro eu comecei a fazer. Na pós-graduação eu resolvi passar para psiquiatria, assim. Claro que eu trabalho dentro da neurologia, mas aí eu resolvi fazer a pós-graduação. Ah, tá. Isso é conveniado, né, com a Peranta? Sou. Ah, que bom, viu, gente? Sou conveniado com a Peranta. É conveniado, atende pela aberta, tá? Atendo pela aberta. Então, e você hoje atende tem muitos pacientes com transtorno, com TEA, espectro autismo, assim? Hoje, o meu consultório, basicamente, mais de 70% dos meus pacientes têm transtorno de desenvolvimento infantil. Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de espectro autista, dislexia, descalculia. É a maior parte do meu consultório hoje. E foi por uma escolha que acho que me escolheram, não fui eu não. Foi direcionado. Quando percebeu estava dessa forma, Quando eu percebi estava assim. É um número crescente, porque tinha muita demanda e a região ela não absorve essa demanda. Aí acabou que no momento eu me vi daquele dia, falei, vou encarar, vamos estudar isso aí. Vamos estudar. E sobre os adultos, né? Hoje, a gente sabe, né? Eu acho que tem um número muito crescente de crianças que estão recebendo diagnóstico. Mas os adultos vão em você também? Assim, às vezes vão por uma outra coisa, vai levando o diagnóstico. Como que é com adulto? Vamos... Com adulto é bem diferente em relação ao sexo até. A mulher, geralmente, ela vai achando que ela é estranha. E que ela tem alguma coisa, mas que ela não sabe o que é. Uhum. Então ela vai procurar isso. Geralmente o homem, ele vai mais empurrado. Alguém da família vai levar, que ele é diferente, ele não aceita. Pega na mão, leva junto. Pega na mão, leva até o consultório. Uhum. Mas a mulher, geralmente, ela procura ajuda. É mais comum a mulher procurar ajuda. Isso está relacionado um pouquinho com aquele mito também, ou é verdade, é mito, de que o número maior... nos meninos que nas meninas? Como que é essa questão desse dado aí? Olha, esse dado, assim, desde de 2011 para cá, em 2011 esse dado era em torno de 9 diagnósticos de homem para uma mulher. 9? E de lá, 9. Né? Esse número parece que já foi maior, mas de 2011 para cá existe um corte, né, de estudos que a gente vem fazendo, 9 para 1, só que atualmente essa porcentagem, essa relação é em torno de 2 a 3 diagnósticos masculinos para um diagnóstico feminino. Então é em torno de 2 a 3 para 1. Já mudou um pouquinho Não quer dizer que isso é a incidência do transtorno do espectro autista. A gente acha que essa relação é um pouco menor ainda. Que a gente não tem ainda não é a capacidade, mas a gente não tem esse trabalho com o sexo feminino ainda da forma que a gente gostaria. Não conhece o suficiente para poder dizer, né, o que a gente tem as ferramentas, né, para fazer já, a gente já percebe muito o diagnóstico. Mas até mesmo a mulher, quando vai procurar a gente, geralmente procura numa fase mais tardia, ou a família leva numa fase mais tardia.
Mas isso está relacionado um pouquinho com as características, né? Você podia já aproveitar assim, a deixa e falar um pouquinho das principais características do espectro, né? As principais características, gente, elas estão dentro de basicamente 3 conjuntos assim de sinais, né? Geralmente em relação à interação social, é uma dificuldade de interação social, mas não é aquela pessoa só que não faz amigo de jeito nenhum. Mas aí tem outra criança que assim, não, ele tem um bom contato, eu não acho que o meu filho é... Não tem a ver só com isso. É uma dificuldade, não é só de fazer amigos, de interação. Às vezes uma pessoa mais reclusa, né? Às vezes evita o contato mesmo. Tem alguns comportamentos que são um pouco diferentes do normal. Tem algumas situações, né? Movimentos repetitivos, alguns movimentos, padrões repetitivos de algumas situações, né, de movimentos, às vezes, dos membros, pode ter tique, alguns tiques vocais de repetição, ou até mesmo motor. A gente pode ter, inclusive, algumas alterações na fala, e aí a gente fala alteração porque a maioria das pessoas estão acostumadas a entender que a criança atrasa a fala. O atraso na fala, ele é um sinal muito prevalente. Mas existe ainda algumas crianças que elas têm, lá, por exemplo, aos 18 meses, a criança tem um vocabulário de 1000 palavras. Fala tudo muito correto, fala tudo no plural. Você começa a falar, nossa, tá diferente. Não é o normal. Mas não é só o atraso na fala, né? É uma fala num padrão diferente. Então pode ser um sinal. Isso. E muitas vezes a família não entende que na hora que você fala que não é o normal, eles entendem que o anormal é tudo negativo, que é tudo atraso cognitivo. Não é assim, né? QI alto também, né? Como que é essa questão da inteligência, como que chama? Alto desempenho. Não, o alto desempenho, ele atualmente as pessoas estão com muita, não sei se é percepção errônea de que o autista nível 1 ele é sempre de alto desempenho. Não é. Então essa mais um mito do que uma verdade. É mais um mito. Mas a gente percebe algumas crianças que realmente têm muita dificuldade de adaptação social, dificuldade em relação às funções executivas, cognitivas, mas que você percebe que ele tem um desempenho acima do esperado. Às vezes ele tem um QI acima do padrão normal, da média da população. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso, né? O QI, às vezes, um pouco mais elevado, eles acham que é de alto desempenho. Depende de muita coisa, de avaliação dessas funções, né? Que a gente tem algumas formas de poder avaliar isso, né? E para o adulto? Assim, as características de crianças, até que eu acho, talvez é mais identificado, mais falado, né? Também, assim, né? Mais falado, né? Mas tanto que a gente vê o número crescente. E o adulto? Como que, né, um adulto que talvez tenha até uma vida mais sofrida mesmo, que tem algumas características, né? Igual você mesmo falou, interação social, porque isso vai refletir na vida adulta, talvez alguma atividade sensorial. Como que a gente pode ajudar os adultos, até nós como profissionais, né, que estão lá na PERAN? Será que teria algum profissional que teria o diagnóstico e se fizer um tratamento, poderia ajudá-lo no dia a dia? Como que a gente, né, de que alguém talvez nesse podcast fosse, nossa, vai ligar uma lanterna, assim, uma lâmpadazinha. O que poderia ser de algumas características? O que acontece muitas vezes é muito complexo você pedir com que a pessoa tente se entender de forma a achar assim, eu tenho características de autismo. Eu acho muito complexo isso. Uhum. A gente, muitas vezes, a gente direciona a pessoa a imaginar algumas situações assim, olha, eu já há 20 anos eu venho tratando de quadros depressivos, transtornos ansiosos, transtorno alimentar, às vezes na mulher é muito comum, né? Assim, muito comum, não é uma incidência maior dentro do autismo, né? A depressão também. Então, transtorno do estresse pós-traumático. E aí a pessoa não entende que há 20 anos vem passando por isso, vários episódios depressivos, tá? Aí ela começa a entender que tem algumas características que não batem com o normal. Tem algo, aí de repente ela começa a imaginar, mas eu sou assim desde minha infância. Alguma coisa está estranha. Aí eu acho que quando a pessoa começa a perceber essas situações, o principal é ela procurar um profissional da área de saúde para a gente começar a tentar, né? Às vezes a gente vai direcionar o foco até para o diagnóstico. Então,
pode até ser confundido com uma depressão, né? Assim, aí tem que o profissional que ela for tem que até que ter essa sensibilidade, né? No meu caso, eu tive 7 psiquiatras antes de finalmente chegar ao Dr. Breno, e todos os 7 me trataram exclusivamente como uma crise depressiva. Até que o Dr. Breno falou, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei a falar, mas será possível que é esse tempo todo só uma crise depressiva? Eu cheguei a ouvir que eu que não queria melhorar, que eu não queria fazer o tratamento. Falei, mas será que é isso? E aí eu fui puxando ali o resto da minha vida, como foi a minha infância. E eu vendo, não, mas eu sempre fui um pouco diferente. Eu até falei, eu peguei uma lista desses sintomas, essas características que são da infância. Hoje falei, olha, esse eu tenho, tive. Eu simplesmente gabaritei a lista inteira. Falei, realmente. Eu gabaritei a lista. Foi quase que um bingo ali na tabelinha. Falei, então, realmente, sempre tiveram sinais, mas não sabiam o que procurar, né? Não sabiam nem o que procurar, nem o que fazer com o que via. Porque eu, com 1 ano, minha fala era perfeita e eu ainda corrigia os outros. Essa é uma característica, né? No adulto que a gente tem que tomar cuidado. A mulher, principalmente na fase da adolescência, ela começa a sofrer um pouco mais. Porque a mulher, ela tem, nessa fase da adolescência, desenvolve mais quadros ansiosos, mais quadros depressivos, começa a se isolar, né? Começa a ficar mais reclusa, a parte social ela fica totalmente comprometida. A mulher, ela tem um questionamento nessa fase com relação a namoro. A sociedade me cobra isso, eu não sei o que eu faço com relação a trabalho, namoro. Então a mulher, ela sofre mais nessa fase. E aí, por isso que muitas vezes a mulher, ela tem uma incidência maior na fase adulta de transtorno depressivo, 2 vezes maior do que no homem até. Transtornos depressivos, ansiosos, transtorno alimentar. Então, é por isso que muitas vezes a mulher sofre mais na fase adulta. O diagnóstico na mulher, muitas vezes, ele é mais comum na adolescência para a fase adulta. Que é onde consegue identificar melhor, né? Porque a mulher na infância, ela tem um fenômeno muito interessante, que a gente chama de camuflagem de sintomas, a gente chama de masking. A mulher, ela tem uma capacidade intelectual, principalmente por essa parte de comportamento, a mulher é muito mais sensitiva, ela é muito mais estimulada socialmente de uma forma que ela consegue se adaptar e praticamente fazer uma cópia das pessoas em torno dela para ela se sentir socialmente apta a conviver. Então ela começa a fazer cópia. E aí começa a ver como que as pessoas ao entorno dela funcionam. Aí a mulher, ela se adapta mais fácil. Consegue seguir mais o padrão do convívio, né, digamos. Aí, porém, assim, quando chega na fase da adolescência para a fase adulta, geralmente a mulher tem um sofrimento maior de transtorno de saúde mental. Uma coisa interessante, né, conhecendo um pouquinho da Amanda, que ela já comentou assim pra gente, né, da descoberta, né, a importância que foi ter o diagnóstico para você compreender os seus quadros depressivos, a ansiedade, tudo. Então, acho que até é válido assim compartilhar um pouquinho se tiver à vontade, Amanda. Nem tanto só para me conhecer, mas para me respeitar mais. Igual eu comentei, foram 7 psiquiatras que ou não me ouviram bem, ou me davam respostas que eu, no fundo, sentia que não estavam corretas. Iniciava o tratamento e, em vez de melhorar, só piorava. Até que eu finalmente consegui, cheguei no Dr. Breno e já meio desesperançosa, já achava que seria mais uma vez uma consulta, para seja lá com uma receita de uma medicação que não teria diferença. O meu diagnóstico veio em dezembro de 2022, então tem pouco mais de 1 ano. E a minha qualidade de vida de lá para cá eu acho que não tem, é até difícil comparar, porque é uma outra vida realmente. Minha autonomia melhorou, eu passei a me entender mais, respeitar, saber, olha, até aqui eu consigo ir com qualidade de vida, daqui para lá já não vai. O autoconhecimento é uma ferramenta realmente poderosa para a gente poder entender e evoluir constantemente. Eu até falo com as minhas amigas que hoje estão ao redor de mim que a grande parte também já teve os próprios diagnósticos. Parece que a gente estava andando até em bando antes, sem perceber, sem entender. A gente se encontrou pela vida e foi uma ajudando a outra. Cada uma, quando teve a descoberta, primeiro veio um grande choque de... Então era isso o tempo todo. Não sou eu que sou só esquisita, estranha, doida. Tem um motivo, eu sou assim por um motivo. E depois vem
Sim, eu sou assim. A gente passa pela aceitação primeiro, uma confusão. De vez em quando, será que é isso mesmo? Será que de novo não é uma resposta que não é verídica? Que eu vou ter que voltar lá na estaca zero de novo? E quando começa a vir a melhora, eu chego a perguntar pro Dr. Breno, falei, Breno, então é isso que uma pessoa normal sente para viver? Ela vive assim, com essa tranquilidade toda? Porque no começo parecia que ia ser mentira, que eu em algum momento ia regredir tudo de novo, e ia perceber que não era aquilo ainda, que eu teria que voltar a buscar. Porque foram 10 anos buscando uma resposta, que hoje eu vejo crianças já tendo, pessoas tendo muito mais novas, e que eu fico feliz vendo isso. Porque eu sei que vão ter uma qualidade de vida melhor do que eu tenho hoje, que eu vou ter no futuro, talvez. Então eu estou refletindo aqui, eu acho que são, né, pelo que... Primeiro, eu acho que o diagnóstico correto é a primeira coisa, né, doutor Breno? Assim, é um alívio, né? Do jeito que a Amanda está falando, é um alívio, né? E essa característica que a Amanda falou é interessante, porque a mulher, principalmente, né, na infância, os estímulos sociais para a mulher, o de brincar, né, as emoções da mulher, geralmente ela é estimulada de uma forma a brincar de casinha, de fazer uma família e tal. Então ela vai se adaptando às situações do dia a dia, que é o cotidiano social normal. E o menino, ele não é estimulado da mesma forma. Então a menina, por isso que ela tem até essa capacidade de camuflagem, porque ela é estimulada de uma forma a conviver em sociedade, de ter uma família, brincar de casinha, né? É muito imaginativa, assim, ela gosta de criar, de fazer brincadeiras de imaginar, de imitar a vida, né? De imitar o dia a dia. Imitar a vida, interessante essa frase. A mulher faz muito isso e o homem não. Aí o homem, ele se desorganiza muito mais fácil com menos sintomas do que a mulher. Aí a mulher vai segurando aquilo ali até uma fase que na adolescência geralmente aquilo ali é meio que explosivo para a mulher. Agora uma coisa, né, Amanda, doutor Breno, Gislene, né, porque parece que foi um alívio, né? Assim. Foi um alívio. E aí, duas perguntas, né? Qual profissional que procurou, um neuro ou psiquiatra? Os dois profissionais, eles são capacitados para fazer o diagnóstico e para fazer o acompanhamento. Então é um diagnóstico compartilhado com as duas especialidades. Tá. E também porque o diagnóstico ele é essencialmente clínico, mas a gente tem a necessidade de ter outros profissionais trabalhando com a gente, né? O neuropsicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. Então, esse diagnóstico ele acaba sendo compartilhado também com esses outros profissionais. Até me pergunto para você, Amanda, é um alívio, mas também por quê? Quais as ações que desencorreram? Porque, tipo assim, não é só isso. Tá, né? Ela falou né? isso no consultório. Ela entrou, ela chorou. Ela deu, né? Chorou e tal. Eu Chorei falei, você bastante. tá triste e tal? Ela, não. Tô triste não, porque agora pelo menos eu sei por que eu sou assim. Eu sei o que... Daqui eu sei o que eu posso fazer agora, não tô mais perdida Essa é uma no resposta caminho. que eu tenho muito frequente no consultório. Eu acho que é o seu autoencontro, você se encontrou, Sim. né? Eu comecei a entender realmente que tudo bem, eu sou assim, agora eu posso definir o meu futuro sem mais ficar me preocupando o tempo todo com essa peça que estava faltando, essa resposta que faltava em mim. Mas o que mais você fez, assim, que te ajudou até... Igual a gente estava até brincando, eu tô tranquila, não sei o quê, né? Tem mais alguma coisa que... Tem algumas coisas legais na Amanda, por exemplo, olha só. Algumas coisas chamaram a atenção. Ela gosta de algumas situações, por exemplo, de música muito alternativa. E é interessante, a prevalência das pessoas que gostam desse tipo de música, que ela gosta da banda, tem muito a ver com transtorno espectro autista. De inclusão social, né? De outros nichos, né, sociais, assim, tem muito a ver. A gente não deixa não queria nem deixar a Amanda responder, mas é porque, já emendando mais ou menos a pergunta, que eu acho que uma questão que a Amanda trouxe, por exemplo, ela, primeiro foi o encontro que ela teve consigo mesma, a partir do diagnóstico. Outra coisa ela descobriu o diagnóstico através de um sofrimento que outras doenças psíquicas, né? Que até o diagnóstico doenças mentais, correto, né? Isso. Foi através de uma doença mental, ou seja, ela passou pelo adoecimento até chegar no diagnóstico, que é o que você falou que acontece em muitos casos. E eu acho que a gente falando isso, pensando nas crianças, nos mais jovens, que tem um diagnóstico precoce, acho que vale a pena também a gente não esquecer de falar aqui, porque eu acho que a importância, o exemplo da Amanda talvez traga a importância do diagnóstico precoce, né? Para você não chegar na fase adulta com esse sofrimento, com
um quadro de doença mental, né? Na verdade, de adoecimento. Não sei hoje se até porque assim, eu acho que ela fez algumas outras coisas, né, que para melhorar. Mas assim, até na verdade, você vê na mídia, né? Cada hora tem um ator, uma atriz famosa que tem um diagnóstico tardio de TEA. Desde que a Letícia Spiller foi agora, né, com 53 anos. Aquele Anthony Hopkins, sei lá, aquele Hannibal lá, também foi. Também teve o diagnóstico agora. Então, tem o diagnóstico tardio, sim, né? E assim, mas eu acho que você fez alguma coisa, igual você fala muito para sensorial, né? Você começou um TO, uma nutricionista, não sei se alimentação. Eu cheguei a buscar uma TO, sim, conversei com o Breno, a gente achou que valia a pena tentar esse TO é terapeuta ocupacional. Isso, terapeuta ocupacional. Eu cheguei a fazer algumas sessões com essa profissional, mas entendemos que eu já tinha atingido realmente a rigidez cognitiva, então a terapia com ela não surtiria tanto efeito mais para mim. Então aí eu falei, ok, essa resposta ainda não me serve, vou procurar agora outro caminho. E você teve outros caminhos, Tive né? Outros você faz caminhos. pilates hoje, que te ajuda, Isso, não é? Eu procurei uma nutricionista que fosse me entender melhor, para me ajudar com a parte alimentar, que é uma dificuldade muito grande que eu tenho realmente. E eu tenho a questão também do equilíbrio e minha coordenação motora que, enfim, né? Eu ter roxo pelo braço porque eu bati em algum lugar com certeza que eu não vou nem lembrar mais. Então eu passei a fazer o tratamento com o profissional do Pilates, que me ajuda com o equilíbrio, me ajuda com a coordenação motora, minha consciência corporal. Então, realmente, a terapeuta ocupacional não conseguiu me ajudar, mas a fisioterapeuta no Pilates conseguiu. Passei também a buscar uma academia que tem um número menor de alunos para que eu possa fazer atividade física também. Passei a respeitar mais meu limite, a terapia com a psicóloga. Quando necessário, tem vezes que eu vou uma vez por semana, tem vezes que eu preciso de mais sessões, a gente adequa a agenda. Então, o bem-estar ele veio justamente com isso. Com tudo, eu fui entendendo que muitas outras coisas que me incomodavam eram também explicados por esse diagnóstico, então eu poderia aprender o que fazer. Eu dou exemplo sempre da banana. Todo mundo come banana, que é um lanche fácil, porque tá ali rapidinho come. E eu nunca entendi por que eu não consigo comer a banana igual todo mundo. Será que todo mundo tem esse desespero, esse medo de comer uma banana igual eu tenho? Eu entendi finalmente, não é um problema só meu, faz parte também do TEA, do meu diagnóstico. Então eu vou ter que pensar uma outra forma. Em vez de eu forçar a passar por situação estressante, eu aprendi o que realmente é uma coisa que eu não consigo lidar e pude traçar uma outra estratégia, digamos assim, para como eu ter um lanche fácil na minha bolsa, que é o que a gente costuma fazer, né, pela rotina. Assim, eu até frisei esse ponto, porque para os nossos ouvintes, que vão ser adultos, na maioria deles, eu acho que, acho que a primeira coisa é se aceitar, né, doutor Breno? A aceitação, ela é o primário, né? É a situação que a pessoa tem que se aceitar primeiro, para depois ela se aceita socialmente. Então, essa é a principal situação. A outra é que o diagnóstico, ele não sela. Ele não é o fim, é o não início, é o fim, né? ele é o início de tudo. Então, ele não é um diagnóstico que vai virar e falar assim, eu fiz esse diagnóstico, acabou a minha vida. Não, sua vida começou a partir daquilo ali. Porque aí você vai se entender, a melhoria, igual a Amanda falou, da qualidade de vida dela, é impressionante depois do diagnóstico. Outra. E a outra situação interessante, né, pegando o gancho no que a Amanda falou, outra dúvida que às vezes as pessoas têm é a real atuação dos profissionais, né, no seu transtorno. Às vezes a gente tem dúvida do que o TO faz, né, que o TO ele tá relacionado à integração social do paciente, né, até sensorial. A parte da integração social e sensorial. Está relacionado também à parte de coordenação motora fina dos pacientes. E às vezes os próprios profissionais eles entram nos limites das outras, entendeu? O TO ele faz coisas às vezes que o fono também trabalha, o fono trabalha com algumas coisas que o TO também trabalha, então às vezes fica muito duvidoso. Agora o psicólogo, ele nessa situação ele é extremamente importante. E, geralmente é indicado uma terapia comportamental cognitiva, né? Tem métodos específicos de tratamento, o método ABA, padrão ouro, método Denver. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer pelo paciente.
De criança e adulto também. Criança e adulto, né? Isso que a gente está falando serve tanto para criança quanto para adulto. O foco é que é diferente. Mas os métodos, né? O método ABA, assim, a gente entende que às vezes no nível 1, né, de autismo nível 1, a gente não utiliza, às vezes, o método ABA num adolescente, num adulto. Geralmente a terapia comportamental cognitiva. Até aproveitando um pouquinho que você mencionou o nível 1, é bom a gente esclarecer um pouquinho, né? Eu, pelo menos, já tive esse preconceito. Nível 1 é grau de autismo, né? Só para explicar um pouquinho o termo e as diferenças, assim, acho que vale para a gente aqui conhecer mais. Tem também, até assim, para não ficar algo que a gente vai marcar aqui para a mãe ficar pensando assim, meu filho é isso, é nível 1, é nível 2. O nível 1 a nível 3 está relacionado ao grau de independência do autista. Às vezes, no nível 1, ele tem um grau de independência muito maior do que um paciente que é nível 3, que ele tem muita rigidez cognitiva, dificuldade nas funções executivas, tem a necessidade de cuidados, às vezes de higiene, né, de praticamente de terceiros, quase 24 horas do dia. Então, basicamente, a diferença entre nível 1 até nível 3, nível 1, nível 2, nível 3, é basicamente relacionada à própria independência do paciente com transtorno do espectro autista. Eu, por exemplo, já ouvi falar que é nível de suporte. Está relacionado pela questão da independência, né? Que demanda. Transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. Né? Transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte. É mais por causa em relação à funcionalidade do paciente. Então, quanto mais funcional ele for, né, geralmente a gente classifica nível 1, nível 2. Às vezes a disfuncionalidade é tão grande que a gente classifica o paciente nível 3. Muitas vezes pode estar relacionado com algum déficit cognitivo, mas existem pacientes nível 2 que não tem déficit cognitivo, paciente nível 1 sem déficit cognitivo. Mas tem déficit na funcionalidade. Sim. Em outros aspectos. O principal é isso, nas funções executivas e funções cognitivas, o paciente às vezes tem muita dificuldade, tem muita rigidez. Não sei se para mim pareceu um pouco técnico, quando você fala funções executivas, é o cotidiano, é o dia a dia, é higiene, é alimentação, autocuidado, é isso? Isso, tudo. As funções executivas, tudo isso está integrado, né? Mas vai além. Vai além, é isso. Falar a função executiva porque ficou um pouco técnico, é verdade. Para mim, até não tá tão condição acostumada. Por exemplo, conseguir ir na padaria e comprar o próprio café da manhã. Dependendo da pessoa, ela não vai conseguir nem ter esse entendimento de, ok, eu chego na padaria, eu compro, ou eu consigo daqui, ou alguém faz para mim. Realmente, às vezes, a pessoa não consegue. Tem mãe que chega para mim, às vezes, assim, super feliz, que é a conquista do filho dela, assim, adolescente. Qual que foi a conquista? Meu filho hoje pela primeira vez foi de ônibus. Conseguiu entrar dentro de um ônibus. Eu acho isso bacana para quem não compreende ou não está envolvido diretamente, não tem no convívio uma pessoa com espectro autista, entender os colegas no ambiente de trabalho, por exemplo. A gente comentou outro dia sobre a literalidade, né? Então, assim, às vezes a gente pensa e fala como óbvia uma situação, como você deu o exemplo aí de pegar um ônibus ou ir à padaria pedir um pão. Às vezes a pessoa não sabe. Não, eu tenho que ir lá pegar a compreensão daquele fluxo ali que para a maioria das pessoas é normal e muito óbvio. Às vezes para a pessoa do espectro autista não é tão óbvio assim. Então como que a gente também tem que pensar nisso, né? Como que a gente pode contribuir e ser talvez mais claro, mais objetivo, mais direto ao tratar com uma pessoa, né, que é do espectro autista. Muitas vezes a gente não percebe isso e às vezes conhece um paciente que não tem transtorno do espectro autista nível 1 e não imagina o grau de sofrimento, às vezes em situações cotidianas que a gente não tem, ou que algumas pessoas não têm nenhuma dificuldade. Amarrar o tênis, às vezes é complexo para um paciente com transtorno do espectro autista, às vezes tirar a camisa. É difícil tirar a camisa, sabe? O movimento, às vezes, a coordenação motora. Você vê que às vezes o autista ele tem uma dificuldade de sair da letra de forma para caligrafia cursiva, dificuldade de coordenação motora fina. Às vezes a gente não vê que isso é difícil. Você tem que ver o tanto que é difícil um autista, por exemplo, entrar numa sala com 20 pessoas que ele não conhece ninguém. Às vezes estímulo sensorial demais, escutando várias pessoas falando, muito estímulo visual, de cor. Isso para o autista às vezes
muito complexo. E para uma pessoa normal... E a gente começa, acho que é bom falar mais sobre, porque quando a gente convive, por exemplo, eu já tenho um tempo de convívio com a Amanda e com o diagnóstico, ela acaba ensinando muito a gente, compartilhando muito da vivência, a gente começa a entender um pouquinho melhor, porque às vezes a gente acha, por exemplo, que eu falei uma coisa e tá claro para todo mundo. E a pessoa tá meio perdida. E às vezes é porque não ficou tão óbvio. Porque não... Às vezes o autista ele tem uma dificuldade, né, de entender o abstrato, de entender nas entrelinhas algumas situações, e a gente não percebe isso. Eu tenho pacientes no meu consultório, por exemplo, né, a mãe chega para a criança, isso aconteceu dentro do meu consultório, de virar e falar assim para o menino: olha, eu vou quebrar seu galho lá fora, hein? Falou brava, né? Aí eu pensei, eu já tive uma situação dessa no consultório, eu falei: mãe, você percebeu o que você falou com seu filho? Eu percebi, eu falei com ele. Aí eu falei: você acha que ele entendeu o que a senhora falou? Ele: claro que eu entendi. Aí, o que você entendeu aí? Uai, quebrar um galho, é subir numa árvore e quebrar um galho da árvore. Ele não entendeu. Né? Não é entendeu. essa concretude, às vezes, que a gente não percebe. E quando a gente pensa, talvez, na pessoa adulta, eu acredito que isso bem especulando aqui, pode ser um dos desafios do convívio no trabalho, né, no ambiente social, né, que a gente, empresa principalmente, que às vezes a gente, quem não tem a mesma percepção que a pessoa autista, acha assim, a pessoa tapada. Nossa, olha, como que a pessoa não entendeu isso? E tem os julgamentos e os preconceitos. E né? na fase adulta, por exemplo, às vezes você considera algumas falas da pessoa, né, que tem transtorno do espectro autista, acha ela meio grosseira com algumas coisas, acha ela muito direta, às vezes grosseria, você acha que é uma grosseria, aí na hora que você vai ver, não é a parte que ela tem de ser muito concreta, de falar as coisas. O autista, ele tem muito de chegar para você e ser extremamente sincero e honesto, de falar os erros que ele tem, de falar assim: ó, eu fiz isso e isso de errado, mãe. Aí a mãe assusta com o menino, sabe? É o menino falando com ela tudo, assim. Ele tem essa concretude, assim, que muitas vezes as pessoas não têm. Uma coisa que é interessante, que é legal a gente colocar aqui, gente, que quando a gente falou de QI, né? O QI, a inteligência, o coeficiente de inteligência, não tem nada a ver com funcionamento, com a funcionalidade da pessoa. Às vezes isso é interessante, às vezes a mãe vai lá, tem um filho com QI de 120 e acha que o menino vai ser extremamente funcional. Às vezes não acontece. A criança pode ter um QI muito elevado e ser muito disfuncional. E o contrário também pode acontecer, ter o QI dentro da média e ser mais funcional do que outras crianças. Porque muitas vezes, tem um QI alto, mas ele não consegue utilizar, né? Até que tem inteligência até no dia a dia, ser funcional mesmo, né? A gente estava até conversando isso hoje lá. Não adianta você ter um QI alto se ele não consegue processar a fala, se ele não consegue ir para frente. E o funcional realmente, igual você falou, né? Às vezes não consegue, tem um QI super elevado, que a gente vê em alguns, mas não consegue fazer aquela rotina do dia a dia também. Então, tem que melhorar, andar com os dois, né? Eu acho que talvez isso que as terapias em conjunto podem ajudar, principalmente a criança, né? Que vai direcionando, vai encaminhando, vai fazendo acontecer, né, na criança ou no adulto, né? Assim, e às vezes uma situação, por exemplo, que às vezes as mães se apegam muito àquilo, até o paciente com diagnóstico acha que o QI é elevado e às vezes tem um desempenho muito bom em uma atividade, a mãe fala assim: meu filho é muito bom. Não precisa nem intervir, terapia para quê, isso, né? Esse é o problema. É um outro preconceito, né? Esse é um preconceito. Aí não percebe, olha, o seu filho, a gente pode utilizar isso aqui muito para o aprendizado dele e ele vai resolver muita coisa na vida dele. Mas se você não intervir, ele vai ficar disfuncional. A parte de integração social, de interação social, ela é muito importante e o autista geralmente tem muita dificuldade. Claro que isso é variável, né, gente? Paciente por paciente. Por isso que é o espectro, né? Não por é isso que é todo mundo espectro, igual. Mas é muito interessante, porque as pessoas que me conhecem acham que eu sou extremamente comunicativa. E eu penso, porque vocês não sabem a energia que eu gasto por dia para ser comunicativa e às vezes para segurar alguma fala. Porque eu tenho um privilégio que com a minha gestão da empresa, eu posso ser completamente sincera. Às vezes perguntar, por que o fulano fez isso? E eu posso responder, eu não sei adivinhar, não. Tem que perguntar para ele.
Essa é a resposta grosseira. Mas, entendeu? Mas não pra é mim, grosseira, não você é entendeu? grosseira. Aham. Mas às vezes eu falo, acho que eu fui, eu volto, peço desculpa, mas eu tenho um privilégio que a minha gestão entende e não vai me recriminar por isso. Mas realmente, eu não vou saber porque que o fulano fez alguma coisa, né? Então, nem tenho que saber, nem, né? não Mas- sei adivinhar. Minha bola de cristal não tá funcionando hoje. E você já percebeu que isso até é interessante no adulto? Que o adulto, às vezes, ele tem uma facilidade de conversar, ele é eloquente, né? Ele consegue colocar situações, mas geralmente no autista de uma forma muito formal. Ele não consegue se adaptar às situações do dia a dia, sabe? Com determinadas situações sociais, como uma pessoa que às vezes tem uma situação socioeconômica, às vezes, mais baixa, um conhecimento, vocês entenderam, né? Com relação à parte cognitiva mesmo, né? De estudo, às vezes não tem... Você não se adapta àquela pessoa. Adequação de discurso, por né? exemplo. Adequar, saber que com aquela pessoa eu tenho que conversar de determinada forma. Com essa pessoa que eu já posso conversar de uma forma mais formal. O autista É uma tem muita dificuldade. flexibilidade, tem dificuldade de flexibilidade, né? É mais O rígido. autista é muito rígido. Essa é a rigidez, Ele não exatamente. percebe que em alguns momentos, assim, você não precisa ser tão formal desse jeito. Ele Ou não aquele consegue se momento adaptar. também de fazer a piadinha, né? Às vezes a pessoa tá num diálogo e aí vem a ironia, faz uma piada e a pessoa fica fora do contexto, né? Ou pra muitas ele. vezes o autista se sente machucado com algumas situações porque ele não entende algumas situações que são ironias, o que é sarcasmo. O autista, isso é muito comum até nas crianças, a gente perceber que ele tem uma dificuldade de reconhecer emoção, até de externalizar. Às vezes ele tem dificuldade, se ele, por exemplo, vai escrever uma mensagenzinha no celular, ele confunde emoji, sabe? Ele não sabe o que é estar bravo, o que é tímido, o que é estar triste. Ele não é que ele não sabe, ele não reconhece aquilo ali com Porque facilidade. para ele externar é de uma forma diferente do que o que tá ali, né?